hepatites. Você está pensando em que países quando você fala isso? Bom, nós estamos nos 5 continentes, né? Tem vários países, pouquíssimos países são países que não têm redução. Por exemplo, a Holanda, que é sempre uma bandeira de quem usa, de usuário de drogas. Lá você pode comprar uma quantidade X em coffee shops. Você pode de haxixe ou de maconha, não é isso? Isso. E isso é controlado. E o resultado, que tal? Pois, por exemplo, só para falar da questão de 2 temas importantes para a gente, que é a questão de violência e AIDS, né? Se no Brasil nós temos 50% dos usuários de drogas injetáveis são infectados pelo HIV e 60% são positivos para hepatite C, na Holanda você tem traço estatístico para infecção para o HIV, para usuários de drogas e nada de hepatite também. Então esse já é um primeiro dado, né? Você realmente controla a disseminação da epidemia da AIDS e da hepatite, que são 2 doenças muito importantes para a gente, quando você faz medidas de redução de danos. E a questão da violência. Não existe violência associada a drogas, que hoje aqui no Brasil disse muito que a violência no Brasil, toda a culpa é dos usuários de drogas. Eu acho isso uma pena, as pessoas saírem repetindo essa frase, né, aí pelos meios de comunicação. É culpa dos traficantes? E tal. Olha só, eu vou te contar uma coisa em segredo. Em 96, foi pela primeira vez que eu ouvi um estudioso alemão, que agora está me fugindo o nome aqui, um rapaz que inclusive morou aqui no Brasil durante um tempo, falando sobre a presença do comerciante de drogas. E ele não se referia aos traficantes como traficantes. Eles eram comerciantes de drogas, né? Eu fiquei horrorizada, assim, eu falei, eu não estou ouvindo isso, não é possível, isso é demais para mim, né? Era demais para minha cabeça naquela época, continua sendo muito difícil para mim, eu quero deixar isso muito claro, né? Mas eu fico pensando, tráfico existe em todos os países, porque o comércio de drogas não é legal em nenhum lugar. E movimenta 500 bilhões de dólares ano. Essa é uma das estatísticas da ONU e, para falar a verdade, é uma das mais conservadoras. Eles chegam a 800, 900 bilhões de dólares por ano. É a segunda economia mundial, às vezes mudando, né, só perde para armamento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. A economia do mundo hoje está ancorada na indústria de armas, indústria comercial de bélica. armas, e na questão do narcotráfico. Então, que mundo nós estamos falando, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. E de vez em quando perde para a indústria automobilística, me parece, né? Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Em 96, nesse mesmo seminário, quando eu ouvi falar sobre a questão do tráfico, do comércio de drogas, foi quando eu decidi que ou eu parava de trabalhar nesse campo ou eu tinha que sair dessa área individual, de parar de atender o paciente ou paciente. Porque eu ouvi uma geógrafa, eu não sei se ela trabalhava com geologia ou geografia, alguma coisa assim do Rio de Janeiro, que levou seus alunos para a Amazônia para estudar, acho que ela era uma geóloga, porque ela foi ver pedras, para estudar pedras e quando chega lá viu uma enorme plantação de substâncias ilícitas, né? E ela ficou pasma com aquela história, né? E eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, eu estou aqui o tempo todo trabalhando com João, Maria e José, achando que eu estou fazendo alguma coisa, e na verdade eu estou tentando esvaziar o mar com um dedal. Eu falei, não dá. Ou eu me envolvo nessa história de uma forma mais ampla, ou então eu vou ter que sair desse ramo, porque não faz mais sentido acreditar que eu estou fazendo alguma coisa quando eu só faço esse miudinho. Quando você fica tão pequenininha nessa... Quando pensa tão pouquinho. Então, quando a gente fala que movimenta de 500 a 900 bilhões de dólares, a gente tem que entender que é uma coisa que independe da minha vontade, da sua vontade, da vontade de qualquer associação de pais, de familiares, do que quer que seja, que esse fenômeno seja interrompido. O que você está dizendo vai chegar no seguinte, é verdade então, não é mito, que os traficantes não têm o menor interesse em que venha a ser descriminalizado o uso da droga.
Olha, eu conheço nada de economia, mas comecei a ler um pouco de economia para entender essa história do comércio e tal. Existem alguns economistas que mostram o desinteresse econômico da legalização. Se ela for legalizada, ela acaba perdendo muito dessa força, desse poder econômico. Então, é um assunto para a gente ainda Bom, e aí, muito. então, você resolveu que ia sair do microcosmo e ia começar a se interessar pelo macro. E aí, como é que se faz para se trabalhar no macro? Então, daí eu já sabia que existia algumas associações, alguns grupos que trabalhavam com essa outra abordagem, que até então eu conhecia de livro, eu tinha escutado falar, não era nada assim. Mas em 98, quando teve a conferência aqui no Brasil, eu trabalhei na organização da conferência, então me envolvi diretamente com a Associação Internacional. E, a partir desse envolvimento, continuei a fazer alguns trabalhos juntos, escrevi um artigo para o jornal a gente tem um jornal de redução de danos que é editado pela associação, escrevi um artigo e continuei participando das conferências. E aí, em 2002, nós estamos em 2004, né? Em 2002 eu fui eleita diretora, né? Então, eu tenho um tantão disso, assim, quando eu me interesso por uma coisa, eu não sossego muito, eu vou indo e quero saber onde é que está, com quem que eu falo, como é que faz, né? Mas, assim, nós temos muitos brasileiros envolvidos na Associação Internacional de Redução de Danos. A gente teve um vice-presidente da associação que é brasileiro, né? Eu quero falar muito sobre redução de danos e estou pedindo às pessoas que mantenham a cabeça, por favor, aberta, mas sem hipocrisia, para ouvir essa entrevista que eu acho importantíssima. Eu estou entrevistando a psicóloga Mônica Gorgulho. Um pequeno intervalo, acesse o nosso site, cadastre-se no Clube GNT. Acompanhe a nossa agenda, gnt.com.br, em Portugal é gnt.pt. Até já. Eu estou entrevistando a psicóloga Mônica Gorgulho. Mônica, alguns psicólogos experimentam drogas como pesquisa para entender e tratar de forma mais eficaz os pacientes. Você fez ou faria isso? Depois que eu comecei a trabalhar com esse tema, eu experimentei maconha, mas assim, eu nunca tinha usado nenhuma substância ilícita. Eu acho até pueril dizer isso publicamente, mas é a verdade, né? E depois eu achei que não fazia o mínimo sentido aquela história. Não é o meu comportamento de preferência. E depois eu pensei, eu não tenho nada que ver com experimentar nenhuma substância para poder estudar e trabalhar nisso. Aquela história de você não precisa matar alguém para entender a motivação do assassino. Você tem 2 filhos adolescentes, um de 15 e uma de 17. Eles já experimentaram drogas? Aliás, como é que se aplica a redução de danos em casa? Em casa. Nos jantares, nos almoços, nas conversas, no treinamento pessoal para manter a calma. A calma e a ordem na hora em que alguma revelação bombástica sai assim no meio do jantar, como se fosse a coisa mais simples. Aconteceu. Há um tempo atrás, meu filho disse, não, porque eu acho que eu vou querer experimentar a droga. Isso no meio do jantar. Sabe quando você está dando... por dentro rachou? Não rachei não, porque senão não faria o mínimo sentido, né? Mas eu fiquei surpresa, agradavelmente surpresa com a confiança dele de dizer isso na minha frente, do meu marido, a gente jantando e ele dizendo assim, com muita calma. E foi uma graça, porque outro dia eu estava conversando com a minha filha que estava especialmente perturbada e eu perguntei para ela, o que é que você tem, que você está tão irrequieta, tal. E aí, enfim, no fim do dia, né, fui saber que ela estava preocupada com algumas questões de drogas, colégio, etc, etc. E daí ela disse assim, porque agora eu vou te fazer uma revelação. Eu fiquei esperando a revelação, né? Ela disse, porque nós já combinamos no colégio que se um dia a gente for usar drogas, nós vamos fazer em grupo e alguém não vai usar, que é para poder controlar a situação. Eu fiquei super feliz, porque isso é o resultado da redução de danos aplicada em casa, né? É muita conversa. Mãe, mas como é que é? Mas o cara não é um drogado? Não, não é um drogado. O que é que você chama de drogado? Drogado é esse cara que a mídia apresenta, né? É um ladrão, é um assassino, é um safado e tal. Não, o cara não é um drogado, ele é um dependente químico. Algumas pessoas se envolvem com comportamentos criminosos, etc, etc. Mas a grande maioria não se envolve.
Você tem uma história em que você conseguiu um resultado, uma história, sem nomes, evidentemente, de redução de danos que você pudesse dar como exemplo? Tenho, duas até. E uma delas eu até apresentei como um caso na minha tese. Assim, um típico drogado desses que aparecem no jornal, né? Negro, morador de favela, envolvido com atividades criminosas, usando todo tipo de droga, etc, etc, veio para tratamento, né? Olha, o que você vai fazer desse seu comportamento é uma decisão sua e você não deve nenhuma satisfação a mim mesma. E foi um processo que durou alguns anos com esse rapaz e aí no fim ele estava usando maconha, assim, bem tranquilo, tinha conseguido recuperar um filho que ele tinha deixado perdido pelo mundo, tinha conseguido voltar a cuidar da mãe, que era uma figura muito importante para ele, mas que ele tinha uma dificuldade ali, porque ele tinha uma certa culpa com a morte do pai, uma coisa bem complexa. E as medidas de redução de danos nesse caso foram, olha, se você vai usar, então, quem sabe você não usa crack, que é uma coisa muito complicada. É muito difícil você falar de um uso recreativo de crack, né? É uma droga muito delicada e que vai te causar um monte de problema mesmo, né? Se você diz que você segura a onda melhor fumando um cigarro de maconha, uma coisa assim, quem sabe você não deixa o crack de lado, né? É claro que a gente não pode fazer nenhuma orientação explícita use maconha, porque isso é ilegal, né? Mas a gente deixa o cara meio que controlando uma situação. Pensando a respeito da redução de danos a si próprio. E experimentando essa situação que é verdade, eu não preciso usar crack. Né? Porque isso é um conhecimento que a pessoa faz dela mesma, eu não preciso usar crack. Tem outras pessoas que vão precisar continuar usando crack, então a gente tem outras medidas de redução de danos. Mas nesse caso específico, ele conseguiu se organizar muito bem. E eu me lembro que era assim, uma relação muito afetuosa entre nós dois, porque no começo ele vinha para o atendimento agressivamente mal arranjado, né? Ele vinha rasgado, defensivo. Ele vinha agressivo, e vinha assim, me confrontando, era uma coisa difícil. E chegou no fim, não, ele fazia questão de tomar banho, ou então de botar uma camiseta limpa para vir para a sessão, para o atendimento. E que eu mostrei isso para ele, né? Olha o quanto você me considera. Você acha importante você se preparar para vir aqui. Uma outra medida, um outro caso bem sucedido, foi de um adolescente que estava usando cocaína de uma forma perigosa já, né? E que também nessa postura, olha, sabe, se você vai continuar usando ou se você não vai, você não tem que assumir nenhum compromisso comigo. Mas vamos dar uma olhada nessa situação toda, como é que tá, vamos ver quais são mesmo as suas dificuldades e depois você escolhe. Um menino brilhante, né, inteligentíssimo, e que até o fim do nosso trabalho estava muito bem tendo parado de usar cocaína, uma coisa mais tranquila. Substituiu a cocaína por outra coisa? Ele também usava de vez em quando maconha. Eu li uma frase sua que é realmente interessante. Você disse, ser legal ou ilegal é uma definição da sociedade. Parece que a sociedade exprime claramente sua rejeição a drogas como maconha, cocaína, êxtase e tolera complacentemente a bebida e o tabaco. Por que essa diferenciação? Não existe uma consciência de que essas são drogas? Eu acho que hoje em dia já existe ou não. Muito pouco. As pessoas reagem muito fortemente quando você quer dizer que o álcool é uma droga igual a qualquer outra, né? E eu acho que isso tem a ver com esses anos todos de cultura, não só de tolerância ao álcool, mas de incentivo mesmo ao álcool, né? Álcool, tabaco. O tabaco hoje está meio na berlinda, né? Ele está assim uma figura meio... uma sombra e a gente não sabe bem direito o que vai acontecer com isso. Mas a bebida alcoólica, ela é muito valorizada na nossa cultura, né? Então as pessoas não conseguem se identificar sendo usuárias de drogas, porque para elas ainda a grande maioria de usuários de drogas são pessoas criminosas, fora da lei, etc, etc. Por isso a gente insiste tanto na necessidade de uma atualização da lei que seja clara, que diga claramente que usar drogas não é crime, porque hoje a nossa lei, ela é dividida em duas leis, uma de 76 e uma de 2001. Quando o ex-presidente Fernando Henrique sancionou a lei de 2001, ele precisou fazer vários cortes, né? Vetou quase a metade da lei. Então a gente ficou numa situação super complicada, nós temos duas leis de drogas no país. E essa definição de que droga, de que o uso de drogas não é crime, não é clara para as pessoas, né?
Porque o usuário é sempre penalizado. Então, e agora a Secretaria Nacional Antidrogas, ela tem falado sempre que o uso de drogas não é mais crime. Mas aí tem uma outra interpretação jurídica que diz que não, que ainda continua sendo crime, porque existe uma pena.